Olá, tudo bem? A guerra entre a Ucrânia e a Rússia completou um ano em fevereiro. Mas quais os impactos econômicos que esse conflito já causou? Quais são os rumos dessa guerra? Quem responde a estas e outras perguntas são os professores da UVV, Daniel Carvalho e Rafael Simões, especialistas em relações internacionais. Eu sou Amanda Amaral e esse é o Diálogos ES Brasil. Muito obrigada, professor Rafael, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Amanda, a oportunidade. É sempre bom a gente discutir. Eu, como professor, coordenador do curso de Relações Internacionais da UVV, acho super importante a gente pensar sobre esse tema que tem um impacto tão forte na nossa realidade, né? Daniel também, professor Daniel, muito obrigada pela sua participação hoje. Oi, Amanda, obrigado pelo convite, professor Rafael, um grande abraço. Como o professor Rafael falou, é muito importante falar sobre isso que está acontecendo, sobre essa guerra que já dura um ano, uma guerra que acontece em meio a um turbilhão de crises, vamos dizer assim, para completar uma possível tempestade perfeita, e que a gente está vivendo as consequências diretas e indiretas dela. Bom, como vocês mencionaram, a guerra completou um ano em fevereiro, né? Mas o que o conflito já provocou de mudança econômica no mundo? Né? Quais são os principais impactos ao longo desse um ano de conflito? Rafael. Bom, Amanda, eu acho que o Daniel, queria saudar ele, né, meu colega aqui da UVV, amigo de profissão. Eu acho que o Daniel já destacou um elemento super importante, que na verdade, assim, a guerra faz parte, digamos, de um processo de crise que já vem de algum tempo, né? Se a gente pensar, na verdade, nós temos passado por uma série de dificuldades, desde a grande crise financeira e que se espraiou para a economia como um todo, de 2008 e 2009. Ali os questionamentos do processo de globalização se tornaram mais intensos, já existiam antes, mas se intensificaram, e nós tivemos vários outros momentos tensos, e, logicamente, especialmente o momento da pandemia, 2020, 2021. E lógico, em 2022 nós começamos essa guerra. Então, acho que está num conjunto aí de crises que conformam a nossa realidade, que trazem alguns problemas econômicos graves. Os mais óbvios e diretos que eu poderia citar aqui é o problema do preço da energia, que subiu bastante logo no início da guerra. Ele tinha tido uma inflexão, esse preço, por conta da pandemia, mas ele sobe muito. O problema do preço dos alimentos, e isso está tanto ligado à produção alimentar desses países quanto à produção de fertilizantes, que especialmente a Rússia é um grande produtor e abastecedor do mercado mundial. Está ligado também a problemas da cadeia de logística como um todo. Lógico que todos esses problemas eles não são ligados, não estão conectados só à guerra da Ucrânia, eles se agravaram com ela. E aí eu queria destacar um último elemento, Amanda, que na verdade, a gente pensar que esse processo da globalização, como ele foi conduzido, gerando essa, digamos assim, super especialização produtiva, né, gerou uma série de gargalos nesses dois últimos momentos de crise que a gente teve, a pandemia e a guerra da Ucrânia. E por isso que muitos países estão repensando até os seus processos produtivos, pensando em trazer indústrias de volta. Alguns já estão trazendo, o Japão já está
já deu incentivos fiscais para as empresas voltarem a se instalar no Japão, para dar apenas um exemplo, né? Isso que tem sido até chamado por alguns autores do processo de desglobalização. Você concorda, Daniel? É por aí mesmo o caminho da discussão? Eu concordo plenamente com o que o professor Rafael disse. O que essa guerra fez, na verdade, foi que ela se inseriu no contexto de policrises, vamos dizer assim, de várias crises acontecendo. A gente já estava numa crise de preços de energia, do gás, só para a gente lembrar, no comecinho da pandemia, lá em março de 2020, a Rússia já tinha tido um desentendimento com a Arábia Saudita por causa do preço do gás, a gente já tinha uma crise de falta de semicondutores, o preço dos alimentos já vinha em alta, e principalmente por causa da pandemia. E aí, se a gente coloca isso tudo em um contexto de um sistema internacional em transição, de uma mudança de polaridade no sistema internacional, e que está ficando cada vez mais claro, em que temos uma potência com suprimentos, uma potência se consolidando, a China, e uma potência tentando submergir, no caso a Rússia, a gente começa a perceber realmente que tudo isso que o professor Rafael falou está interligado em um contexto político maior que tem impactos diretos na economia. Essa guerra, particularmente, traz impactos econômicos importantes na segurança alimentar, no preço dos alimentos, nas cadeias logísticas e tudo mais, porque ela bate com força na base da cadeia de valor. Quer dizer, em todo o processo produtivo, ela ataca de direto na base, seja na produção das matérias-primas, seja no processo logístico, seja no próprio alimento das pessoas que vão trabalhar na produção de um determinado valor. Isso acho que é uma coisa interessante da gente pensar, porque, como o professor Rafael disse, isso é uma consequência de uma grande vulnerabilidade que a globalização acabou criando. A superespecialização, como ele disse, gerou vulnerabilidades importantes no comércio internacional. Além disso, se a gente for parar para pensar, a logística internacional tem gargalos importantes, tem pontos de gargalos importantes espalhados pelo globo, e justamente onde um trava, acaba travando tudo. E a gente pode dizer que, de certa forma, um desses pontos foi atingido pela guerra também. Quando eu olho essa guerra agora completando um ano, eu acabo destacando particularmente duas coisas. A primeira coisa, que é uma guerra que faz parte de um reajuste na distribuição de poder no sistema internacional, ou seja, um reajuste na ordem internacional, mas que justamente por isso acaba questionando as bases da economia global tal como nós conhecemos pelo menos desde os anos 90. O Rafael falava de processo de globalização e agora talvez em um processo de desglobalização. É exatamente isso que a gente está assistindo. A gente está assistindo as vulnerabilidades criadas por causa dessa excessiva interdependência feita pela globalização. Vocês falaram da superespecialização. A questão da energia era uma preocupação, né, de muitos mercados, já que a Rússia é fornecedora, né, de muitos países, para muitos países. Existe a possibilidade de uma crise energética em razão desse conflito? Isso afetaria o Brasil? De que forma? Olha, a possibilidade de uma crise energética existe. Não dá para tirar das opções que a gente vai ter no futuro. Isso tudo vai depender muito do andamento da guerra. Eu gosto de falar que a Rússia hoje, não só pelos motivos que deram início à guerra, mas também por causa dos resultados militares que ela teve, a Rússia hoje é uma espécie de fera encurralada. E é exatamente quando ela fica mais agressiva. Eu gosto de brincar com os meus alunos. Imaginem um gatinho inofensivo encurralar e ficar bastante agressivo. A Rússia é exatamente nesse sentido. E o que a gente olha é que a Rússia não se furtou em utilizar o gás natural que ela tanto exporta, não apenas como arma político-econômica contra os europeus e para driblar as sanções que os europeus impuseram, mas também para diversificar as suas parcerias econômicas. Ou seja, se por um lado há uma crise energética na Europa hoje, com o aumento da conta de luz, a conta de gás que a gente viu ao longo desse ano,
Por outro lado, a gente vê outros países emergentes, tais como China, Arábia Saudita, inclusive a África do Sul, que está tentando fazer um acordo específico com a Rússia sobre isso, e a Índia também, comprando gás a um preço com desconto da Rússia. Eu acho que quando a gente for pensar em termos de uma crise energética, uma possível crise energética, a gente precisa entender quais seriam os eventuais limites dessa crise. Crise energética no sentido de que vai faltar energia, acho que esse é um problema muito específico para a Europa. Não creio que faltaria energia aqui no Brasil, por exemplo. Agora, uma falta de energia na Europa acarreta elevação de preços, acarreta impactos no câmbio, entre outras coisas, e aí sim os impactos indiretos serão sentidos aqui no Brasil. Aí a gente vai ver, claro, que mais uma alta na inflação, justamente por causa de uma pressão externa. É interessante a gente pensar, a guerra começa já num período de alta dos preços dos combustíveis em geral. Os combustíveis atingem um preço recorde ali por volta de setembro do ano passado, e agora eles estão voltando à normalidade, mas uma normalidade pandêmica. É por isso. Segundo o estatista, o preço médio dos combustíveis hoje voltou ao patamar de setembro de 2021, quando já estava alto. Mas presta atenção, estamos voltando a uma normalidade pandêmica ainda. É isso mesmo, professor Rafael? Você quer complementar? Eu acho que é isso. E aí, Amanda, queria só adicionar, concordando com o professor Daniel, que a gente vê impactos variados, né? No caso do Brasil, nós vemos aí as dificuldades que o governo tem para retornar à questão dos impostos que existiam sobre os combustíveis, né? O governo Jair Bolsonaro tinha, durante o processo eleitoral, cancelado, né, anulado esses impostos, inclusive os estaduais também, e isso forçou uma queda artificial dos preços de combustíveis, especialmente da gasolina, que estava próximo de atingir R$7, e agora o governo Lula está tendo que se enfrentar esse dilema entre ter o subsídio, aí prejudica a questão fiscal, né, que já é um tema aí de dificuldades para o país, ou retornar, né, e ele retornou parcialmente com esses impostos, e a gente vê, portanto, que isso gera situações mais graves, que é o caso da Europa, né, ou situações, assim, pelo menos que causam uma tensão política num país que está numa situação econômica delicada como o Brasil. Então, acho que esse vai continuar sendo um problema que, como o professor Daniel bem apontou, nós tivemos, óbvio, uma queda de preço, mas nós estamos num nível de preços ainda alto da energia, né, e que, portanto, isso gera uma tensão no ambiente doméstico e nas relações internacionais. E uma consequência negativa, diria, mano, é que os próprios esforços de combate ao uso dos combustíveis fósseis acabam ficando prejudicados, né? Então, a gente teve a conferência de Sharm el-Sheikh ainda no final do ano passado, e onde novas questões para combater a emergência climática, novas decisões foram tomadas, mas essa situação do preço da energia e essa política que a Rússia tem feito, que é do seu interesse, junto à Índia, à China, à África do Sul e outros países, como o professor Daniel apontou, acabam dificultando a redução do uso de combustíveis fósseis, né, por contraditório que seja dentro desse processo de aumento de preço. Muita gente apostou que a economia da Rússia iria colapsar com a guerra, né? Mas grandes empresas continuaram no país, o PIB do país até cresceu em 2022. Quais fatores favorecem esse desenvolvimento da Rússia, né, em pleno conflito, professor Rafael? A Rússia, ela conseguiu, né, Amanda, eu acho importante a gente destacar isso, ela conseguiu fazer um
um atalho nos bloqueios econômicos que os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, fizeram contra a economia russa. Realmente, quando a guerra começa e os Estados Unidos e a Europa na sequência, e países aliados como Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul, tomam medidas, né, para isolar a Rússia das redes financeiras internacionais, excluindo instituições do sistema SWIFT, pressionando empresas para saírem do país e bloqueando exportações. Tudo isso nos levou a uma impressão de que a economia russa ia para o buraco. Mas, na verdade, a Rússia conseguiu construir atalhos com aliados seus, como a China, como a Índia, né, manteve relações com outros países, como o Brasil e a África do Sul, de uma certa normalidade ao menos, provando que nós temos um sistema internacional que hoje é menos dominado pelos Estados Unidos. Então, acho que aquela questão que o professor Daniel apontava no início da entrevista, esse mundo um pouco mais multipolar, né, onde você tem um país chegando, né, que é a China, com força, e a Rússia se percebeu disso, né? Eu acho que a gente não pode se enganar. O presidente Putin, não estou dizendo que ele é um bom governante ou mau governante, a questão não é essa, mas ele teve, para o seu objetivo, ele teve alguma sagacidade no momento da escolha, porque ele vê uma certa possibilidade de contestar esse sistema que está em crise, que é um sistema de dominação ocidental pelos Estados Unidos, porque a gente tem a China chegando com força, ampliando seus investimentos na África, por exemplo, fazendo aquele grande projeto da Rota da Seda, ampliando a sua presença no Mar do Sul da China. Outro dia tivemos alguns episódios com aviões americanos e chineses lá. Então, o Putin percebe isso e ele vê uma chance de afirmar interesses geopolíticos dele, seja contra a OTAN, para impedir a expansão da OTAN para as suas fronteiras, que já tinha acontecido no caso dos países bálticos, já tinha acontecido no caso da Polônia, mas ele não queria mais essa. Ele já tinha travado uma guerra contra a Geórgia, por razões de alguma forma similares, só que a Geórgia é um país muito menor, então foi mais fácil o processo. É lógico, ele pode ter calculado mal a reação do Ocidente por conta da posição muito mais fraca que o Ocidente tomou quando ele ocupou a Crimeia, a península da Crimeia, né? Mas ele, de qualquer maneira, conseguiu cortar esse bloqueio por meio dessa aliança mais próxima com a China, né? E outros países, e isso permitiu que a economia da Rússia se mantivesse. É claro, segundo os dados do Banco, agora não lembro se é do Banco Mundial ou do FMI, a economia russa teve uma queda de 2,1% no ano passado. Mas, diante de tudo aquilo que se falava, de tudo aquilo que se esperava, no início da guerra chegou a se falar em 10%, 15% de queda do PIB, a situação parece muito mais sob controle. E só para dar mais um dado, Amanda, hoje, né, ao longo do ano, melhor dizendo, ao longo do ano 2022, a Rússia ganhou mais dinheiro em exportação de energia, petróleo e gás, do que ganhou no ano anterior à guerra, né? Então, nesse caso, para ela, isso acaba ajudando ela a financiar o esforço de guerra. Então, professor Daniel, o professor Rafael estava falando sobre a China, complementando a resposta dele. Qual que é o papel da China nesse conflito? É de neutralidade? É de parceria com a Rússia? Como é que ela, ao longo desse um ano, como ela se comportou, né? A China, ao longo dos últimos, quem sabe, 20, 30 anos, é importante pensar assim, tem uma política externa principista que casou de uma maneira interessante com interesses russos. Os interesses chineses e russos são
são bastante, se juntam bastante, são bastante entre si. E se juntam por quê? Que princípios são esses que eles ainda advogam? Eles advogam ainda o princípio da soberania territorial, eles ainda entendem que questões domésticas são questões domésticas e que, portanto, não devem ser discutidas externamente. E isso é uma coisa bastante cara a eles. E também, acima de tudo, eles entendem que a projeção internacional dos países é de vital importância para eles. No caso da China, para continuar com todo esse seu crescimento econômico e chegar, quem sabe, a um posto de uma hegemonia econômica, que ainda não chega, mas para a Rússia para se manter como uma grande potência global, que ela ainda é. Eu acho que é interessante a gente pensar da seguinte maneira. É um casamento por necessidade e não por amor. Então, quando eu olho as ações da China ao longo dos anos, e principalmente desse ano agora da guerra, eu estou olhando uma China esperando as reações do mundo para ver o que pode fazer. A China é bastante perspicaz nesse sentido, ela é bastante cuidadosa, ela observa muito bem as ações. Logo no começo da guerra, falavam que, a China aproveitaria para estudar a reação do presidente com relação à Ucrânia para ver se ela poderia fazer algo parecido com Taiwan. Não se pode descartar uma afirmação dessas. Da mesma maneira, só para a gente lembrar, um pouco antes da guerra começar, lá em 2021, a China estava tendo problemas de protestos em Hong Kong também, ou seja, tentar acalmar ali a situação e como vai fazer. A China tem as suas questões geopolíticas ali e de uma presença ocidental muito forte ali. Não só dos Estados Unidos, com bases em Japão e Coreia do Sul, mas também só para a gente ver toda a questão do mar do Japão, do mar da China ali, que é uma questão complicada. Então, a China ela se posiciona, eventualmente ela se abstém em resoluções para não condenar a Rússia, etc., mas a grande questão da China é, eu preciso ver qual vai ser a reação ocidental ao que a Rússia está fazendo, para ver o que eu posso fazer aqui do meu lado. Rússia e China, de novo, é um casamento por necessidade e não por amor. A continuidade do conflito significa que tipo de consequências econômicas para o Brasil e até para o Espírito Santo, né, que tem um grau de abertura muito grande para o mercado internacional. A continuidade desse conflito pode representar o que para o nosso Estado? Professor Rafael. Eu acho que, do ponto de vista mais geral, pode parecer até uma questão pequena que eu vou falar, mas porque nós já nos acostumamos com isso, né? Mas, que é a imprevisibilidade, né? Nós nos acostumamos com a imprevisibilidade das coisas, especialmente nos últimos anos, depois com a pandemia, né? A imprevisibilidade virou previsível. Né? Os 3 últimos anos foram bem complicados. Exatamente. Então, acho que a imprevisibilidade é o pior, porque isso dificulta você fazer planejamentos de desenvolvimento econômico. Você não tem, né, é lógico, quando você faz planejamento hoje, as boas técnicas de planejamento, você trabalha com cenários variados, você não trabalha com um cenário único, por óbvio, mas isso dificulta você ter um mínimo de certeza, um mínimo de chão firme, digamos assim, para você pensar. Então, a gente vê, você fica na dúvida, para onde vai caminhar o preço da energia, né, das diversas fontes de energia, como é que vai ser a questão dos alimentos, como é que vai ser a questão da logística. Eu acho que esse é o principal problema. Do ponto específico do Brasil e do Espírito Santo, eu, Amanda, sinceramente, não tenho informações assim, de qual, imaginando que seja pequeno, qual é o peso, né, das exportações e importações que passam aqui, que são daqui do Espírito Santo para a Ucrânia e para a Rússia. Então, acho que esse impacto direto não será muito grande. Depois eu acho que o professor Daniel vai poder nos ajudar um pouco com isso, mas, de toda maneira, eu vejo que a grande dificuldade para o Brasil são duas, exatamente nesses 2 elementos chaves para a economia brasileira e que tem a ver
tanto com o desenvolvimento do setor privado, que é a questão dos alimentos / fertilizantes, que é importante para o Brasil, né? O Brasil é um grande produtor. Se a gente pensar o PIB de 2029 do Brasil, de 2022, desculpa, cresceu 2,9%, e o setor agropecuário foi o único dos 3 setores, comércio, serviços, indústria e agropecuário, que teve decréscimo em 2022, né? E é um setor-chave para a exportação brasileira, para o balanço favorável da nossa balança comercial, para o resultado favorável da nossa balança comercial. Então, eu acho que a questão dos alimentos fertilizantes e a questão da energia, que tem um impacto sobre a questão dos preços, tanto do ponto de vista do fiscal e das pressões políticas sobre o governo / Petrobras, quanto do ponto de vista da inflação e, lógico, as suas consequências para a vida dos cidadãos brasileiros que vivem dificuldades econômicas recorrentes já há muitos anos, né? Saiu um estudo agora, no início dessa semana, o crescimento econômico médio do Brasil, do PIB, nos últimos 10 anos, foi de 0,29%. É muito Isso pouco, é né? algo absolutamente ridículo, né? É nada. Então, assim, essas são questões que eu acho que são as questões mais tensas, digamos assim, para o Brasil e, logicamente, como resultado do Espírito Santo, da guerra em curso e da sua continuidade. Esperemos, antes de devolver a palavra a você, Amanda, esperemos que as iniciativas de paz, as tentativas de iniciativa de paz que estão sendo tomadas, seja pela Índia, seja pela China, seja pelo Brasil, o próprio governo brasileiro já apresentou uma proposta, tem encaminhado, o presidente Lula tem falado disso, deem resultado e a gente consiga acabar com essa guerra o mais rápido possível. A gente estava falando agora há pouco que não apenas a continuidade do conflito deve ser analisada ou não, mas a própria intensidade desse conflito e como que a Rússia vai lidar daqui para frente, dado que está em maus lençóis. Os cenários com que a gente trabalha a questão do conflito não são cenários nada animadores, porque das duas uma, ou a Rússia acaba tendo um conflito de baixa intensidade prolongado, dessa maneira que a gente está vendo agora, e que, portanto, acaba se complicando e acaba mantendo essas complicações econômicas que ela acabou exportando para o mundo, ou então ela precisa ficar ainda mais agressiva, tanto no âmbito militar quanto no âmbito econômico. E uma Rússia mais agressiva no âmbito econômico significa, entre outras coisas, tornar a Ucrânia um país economicamente inviável, significa aumentar a dificuldade para exportação de grãos, no caso, exportação deles para o resto do mundo. Então a gente pode perfeitamente ter o problema de insegurança alimentar no mundo piorado, justamente por causa do aumento dos preços. E aí a gente tem que pensar também que a Rússia é mestre em provocar boicotes sem falar que é ela que está provocando o boicote, mas todo mundo sabe. Questão do gás natural, no ano passado, no gasoduto de Nord Stream 2, que ela acabou boicotando, falou que está em manutenção, e está em manutenção até hoje, então forçando o preço do gás para cima, e também forçando não só pela redução da oferta, mas também aumentando o preço. A Rússia consegue, o Putin, o Rafael bem falou bem, ele consegue driblar essas sanções. Então, ou a gente espera, vamos dizer assim, nos cenários que estão se apresentando para a gente, ou a gente espera uma Rússia agora mantendo a falta de sucesso militar nessa baixa intensidade e, portanto, as mesmas respostas econômicas, ou então a gente espera uma Rússia mais agressiva. Uma agressividade que tem que ser muito forte na economia, porque ela não pode escalar militarmente mais do que ela já está escalando, além da retórica. A Rússia fala de vez em quando, ameaça que tem bombas atômicas, etc., mas ela sabe que ela não tem condições de barganhar com isso, porque o outro lado também tem, e aí seria, para a gente chamar um termo da Guerra Fria, a destruição mútua assegurada. Nesse sentido... Você vê um fim para esse conflito, professor Daniel? Um fim
sim, a gente vê conflito, mas não tão rápido assim. Logo quando começou a guerra, a gente falava, é uma guerra que vai durar muitos meses, e é exatamente o que está acontecendo. Eu acho complicado a gente tentar fazer uma previsão aqui, né, mas muito do que está acontecendo aqui nessa guerra, nesse atoleiro que a Rússia se enfiou na Ucrânia, me lembra, de certa maneira, 3 guerras do passado, um pouco mais e um pouco menos distante. O envolvimento americano no Vietnã, o envolvimento soviético no Afeganistão e o envolvimento americano no Iraque e no Afeganistão, em 2001 e 2003. Então, eu acho que é uma guerra que tem tudo para durar alguns anos, infelizmente. Tá? E isso vai acabar ficando dessa maneira justamente porque o Putin não pode anunciar uma retirada porque ele não tem nada para entregar, ele não tem como falar atingimos o nosso objetivo. Mesmo as áreas que ele ocupou e diz que anexou, estão sendo contestadas ali, a posse daquelas áreas estão sendo contestadas. Então ele ainda não tem um objetivo político para jogar para casa e falar, olha, conseguimos isso tudo. Então, enquanto ele não tiver nada político, ele não pode encerrar esse conflito. Você concorda, professor Rafael? Esse fim ainda vai demorar a chegar um pouco? Eu gostaria de discordar, sabe, Amanda, mas eu não consigo. Infelizmente, eu acho que a análise do professor Daniel é perfeita e não tenho nenhuma base a não ser o meu desejo mais íntimo e pessoal. Eu sei que, do ponto de vista, ele tem o mesmo desejo do ponto de vista pessoal, mas nós não estamos tratando disso aqui, nós estamos tratando de análise da realidade internacional. E o professor Daniel, mais uma vez, ao meu juízo, foi perfeito nessa análise, e acho que isso coloca que a possibilidade grande que nós temos é que a guerra ainda continue algum tempo, né? Infelizmente, com todas essas consequências negativas, seja para a Rússia, seja principalmente para a Ucrânia e para todo mundo, como nós discutimos um pouco hoje aqui, né? Professor Rafael, queria agradecer muitíssimo a sua presença no nosso debate. Eu que agradeço, Amanda, a oportunidade, né? Nós aqui na Universidade Vila Velha, na UVV, estamos sempre à disposição, pode nos convocar aí a qualquer momento, no curso de Relações Internacionais. Temos aqui o professor Daniel, temos vários outros professores que podem se fazer presentes para ajudar a esclarecer, a iluminar um pouco essa complexidade grande e crescente do cenário internacional. Prazer, obrigado pelo convite. Professor Daniel, também queria agradecer a sua presença, muito obrigada. Amanda, eu que agradeço muito esse convite, que foi uma grande oportunidade para a gente discutir aqui, não só o que o mundo está impactando na gente, que muitas vezes a gente esquece, mas também uma oportunidade para a gente discutir como esse mundo é complexo. A gente começou falando de uma tempestade perfeita e justamente trazendo a grande dificuldade de analisar cada pedaço em separado justamente por causa de todas essas interligações. É muito rico isso é muito legal, e legal as interligações, não a guerra, evidentemente, mas é uma grande oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Esse foi mais um Diálogos ES Brasil, um conteúdo da revista ES Brasil. Lembrando que esse e outros conteúdos você encontra em qualquer plataforma de stream, no nosso YouTube e, é claro, no portal esbrasil.com.br. Não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais. Até a próxima!